Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Jana Munhoz para o canal da Educação Física. E tem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre a segurança na aula de Educação Física. Nós precisamos de algumas coisas quando trabalhamos a segurança na aula de Educação Física. Primeira coisa, a gente precisa se sentir seguro de estar trabalhando aquele conteúdo, aquela atividade com as crianças. E a segunda delas é saber o que fazer caso aconteça algum acidente e fazer o máximo possível para preparar o espaço e a atividade para que não tenha muitos acidentes. Então, se é um espaço menor, não vai ser interessante eu fazer atividades de corrida, de pega-pega, então isso acaba ocasionando maiores acidentes. Se eu tenho um espaço maior, mesmo que o acidente ainda pode acontecer, mesmo que o acidente ainda possa acontecer num lugar maior, ele já diminui a probabilidade. Então a gente tenta diminuir essa possibilidade de acidente. São vários os acidentes que podem acontecer. Por exemplo, se você tem um espaço, uma quadra, e lá naquela quadra você percebeu que tem um arame do alambrado virado para os alunos, para o lado dos alunos. Pô, vai lá, muda, tira ele ou vira ele para outro lado de uma forma que não vai ocasionar acidente. Trave de gol é uma coisa muito importante para a gente olhar, porque a trave do gol, se ela estiver simplesmente solta, ela pode cair em cima da cabeça de alguém e pode até levar à morte. Isso já aconteceu, não vai ser nem a primeira vez. Então, a gente pode olhar isso melhor. Então, são algumas coisas que a gente pode prestar mais atenção para evitar acidente. Você viu uma poça d'água na quadra, você tem que tirar aquilo, porque a chance de alguém escorregar naquela poça d'água é muito grande. E quem trabalha em escola pública sabe como é grande a chance de você achar, por exemplo, poça d'água. Chover um pouquinho, vai empoçar água em algum lugar. Porque tem sempre aquele lugar que pinga água e aquela água vai para algum lugar que vai ficar empoçada na quadra e vai atrapalhar a nossa aula. Outras coisas é preparar bem o material que a gente vai estar trabalhando. Em alguns momentos a gente não consegue o material ideal e quando isso acontece a gente tem que evitar os riscos. Então eu vou trabalhar tecido do circo. O ideal seria ter um colchão gordo de 30 centímetros. Eu não tenho, eu tenho vários colchonetes. O que eu posso fazer? Eu posso colocar vários colchonetes ali no chão? É possível. Eu gostava de colocar lona em cima para segurar um pouquinho eles juntos. E não podia subir muito alto. Ele não precisa ir tão alto para aprender algumas técnicas relacionadas ao tecido. Você não vai fazer queda com ele logo de cara. Então espera primeiro ter alguns materiais mais adequados para você trabalhar melhor. Outra coisa, cama elástica é uma coisa que às vezes o pessoal esquece da questão de segurança. Vai ter uma festa na escola e eles vão colocar a cama elástica. Quem não teve esse problema já? E aí lá na cama elástica eles colocam 2, 3, às vezes 4 crianças ao mesmo tempo. E acha super normal porque lá não sei na onde pula várias crianças juntas. Ah, mas se a gente não fizer desse jeito não vai ganhar nada. Tudo bem, mas também você pode ganhar outros problemas. Quem já pulou de cama elástica sabe, quando você pula na cama elástica, então eu pulo de um lado, ele faz um efeito do outro lado. Então quando eu começo a pular aqui, se ele sai do ritmo, uma criança perde o equilíbrio. Isso acontece. Imagina com mais crianças na cama elástica. Então o que acontece? Essa criança tende a perder o equilíbrio e cai para o meio. Quando essa cai para o meio, a outra tende a ir para o meio também. E quando as duas se encontram lá no meio, pode bater, por exemplo, eu já vi acontecendo de bater joelho com cabeça e várias outras partes do corpo que podem estar batendo e pode machucar bastante. E se for uma criança maior e a outra pequenininha, é mais chance ainda de machucar. É possível colocar 2 crianças ao mesmo tempo? É possível, desde que você já tenha trabalhado cama elástica e que o objetivo seja só pular. Não para fazer salto, se ele começar a fazer cambalhota, querer fazer mortal, para porque não vai dar certo, não dá certo. E tem algumas escolas que ainda colocam 4 crianças ao mesmo tempo. É dar chance pro azar, porque pode acontecer e você aumenta a probabilidade disso acontecer, você está dando chance pro azar, literalmente. Uma dica que eu gostaria de deixar que pode aumentar a sua resposta durante um acidente. Então aumenta a velocidade de resposta. Faz um protocolo de ações. Então você coloca lá,
Se ele teve uma torção, o que, que eu faço? Se ele bateu a cabeça, o que, que eu faço? Quem eu procuro? Quem são as pessoas que eu tenho na escola mais ou menos naquele horário? Se você está numa turma de treinamento e a sua turma de treinamento está lá às 6 horas da tarde, tem alguém na secretaria esse horário? Tem alguém na escola esse horário? O diretor, o vice, o coordenador? Quem está nesse horário na escola? Quem você pode chamar quando você estiver fazendo atividade e se acontecer um acidente? Então é sempre bom você ter isso no papel e conferir também. Porque às vezes você coloca lá, ó, esse é o horário do diretor, mas o diretor foi convocado para uma reunião fora da escola. Então você precisa saber, ó, vou começar minha aula, quem que vai estar aqui agora? Quem vai estar aqui até que horas? Então saber quem que está lá na escola ajuda a gente a saber com quem nós podemos contar nesse momento. Se você trabalha numa escola muito grande, é importante você andar com o seu celular e ter o número da escola para você ligar caso precise. E até avisar, ó, se tiver algum problema eu vou estar ligando aí para vocês, atende. Às vezes quando passa do horário de expediente, o pessoal não atende mais o telefone, então é bom você avisar, ó, se acontecer alguma coisa eu vou estar ligando, então por favor atenda o telefone. E nesse protocolo você pode colocar algumas coisas que acontecem mais. É bom sempre ter gelo à sua mão, algo fácil para você ir lá pegar, para poder disponibilizar para as crianças. Quando você entrega o gelo, você não entrega só uma forma de vasoconstrictor e de diminuir o inchaço a longo prazo. Você também entrega para o aluno um cuidado, uma atenção. E às vezes isso é o suficiente para ele se sentir melhor quando é alguma coisa. Às vezes quando é uma coisa assim tão simples, a gente olha e fala assim, ah, é coisa simples, então a gente nem precisa de dar muita bola para isso. Para a criança é uma coisa muito nova e ela não está se sentindo bem, ela não gostou, ela sentiu dor. E por mais que para você seja algo que, não foi nada grave, não foi grave, mas você pode, por exemplo, dar um gelo para a criança, põe ali no lugar onde está com dor e em menos de 1 minuto ela já fica boa. Porque era uma coisa que você já sabia que não era grave, mas é uma atenção a mais que você dá para a criança. E nem sempre aquilo que não parece grave realmente não é grave. Às vezes pode ser grave, só que a gente ainda não percebeu isso. Então muitas vezes quando é uma coisa que você não viu o que aconteceu, a criança está reclamando de dor, presta atenção, traz ela mais para próximo, para saber o que é que ela está sentindo. Se for uma coisa que ela continua mostrando que está com dor, que está incomodando, tem que chamar os pais, tem que levar lá para a direção, tem que fazer com que essa criança consiga ajuda. Um outro problema que pode acontecer na escola e ainda é uma coisa ainda mais polêmica, e eu queria deixar para vocês assim mais para pensar. Uma criança teve um acidente grave na escola. Para levar essa criança para o hospital, vamos supor, chamou o SAMU para fazer o socorro dessa criança. Mas para levar essa criança para o hospital, eu preciso de ter um responsável. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte: você vai como responsável com a criança até o hospital? Depois, logicamente, tem que avisar os pais e avisar os pais que está sendo levado para o hospital, pedir ali uma autorização. Se for algo muito, muito grave, eu não sei nem se dá tempo de perguntar para os pais. Às vezes a gente liga e não consegue falar com eles. Mas é importante avisar os pais. Tem que avisar eles. Avisar que o filho está sendo encaminhado para lá. Agora a pergunta é, vocês vão com eles? Ou não, tem que vir os pais para acompanhar a criança. Eu sei que estar responsável nesses momentos é bem ruim, mas também não estar responsável ali pela criança naquele momento pode ser a diferença entre a vida e a morte. Se eu não tiver uma resposta rápida para uma coisa que é grave, pode ter uma consequência ainda maior. Então, eu queria até aqui trazer isso para reflexão. Qualquer uma dessas ações que vocês tomarem vai ter pró, vai ter contra. Então, eu queria mais chamar isso para reflexão, para pensar. É uma situação que às vezes a gente precisa tomar uma ação e nós não temos ali definido na nossa cabeça o que eu faço. Já vai pensando algumas estratégias que você poderia fazer de acordo com a sua resposta, se você vai junto ou se você não vai junto. O que eu posso fazer para preservar a vida? Para que o importante seja a criança estar bem. No final disso tudo, que ela se recupere sem grandes lesões, sem nada desse estilo. E se você puder, coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse assunto que é bem polêmico e que a gente tem que falar ainda bastante sobre ele para ficar mais claro na nossa cabeça. Quais são as ações que eu posso e que eu
tenho que fazer. Eu acredito que o protocolo tem que ser da escola, mas na ausência da escola fazer isso, eu acredito que vamos fazer nós como professores algumas ações, alguns protocolos, algumas listas de ações para fazer numa situação de acidente, ou até mesmo pensar como evitar ao máximo esses acidentes sem deixar de fazer a aula. Nós não podemos ficar paralisados porque existe um risco. Nós temos que diminuir o risco, fazer o nosso trabalho e saber qual a ação ter diante de um acidente. Pode ser um futebol e acontece um acidente. Pode ser, eu já vi acontecer, por exemplo, quando eu era mais nova, o moço estava lá jogando basquete e de repente ele caiu duro no chão. Só que era numa situação mais de lazer, não era uma situação de escola. Mas aí o que aconteceu? O cara estava lá jogando basquete, de repente ela caiu no chão e ninguém sabia o que fazer. Ninguém. Ficava todo mundo falando, tem que fazer boca a boca. Como que faz isso? Tem que fazer a massagem cardíaca. Ninguém sabia nem como faz essas coisas. E saber fazer é importante também. Buscar esses conhecimentos, fazer a reciclagem de primeiros socorros, quem ainda não fez, façam. Porque é uma coisa que a gente não consegue fazer sempre. Tudo aquilo que a gente não pratica, a gente esquece. E primeiros socorros é uma coisa que a gente tem que agir num acidente. E acidente, eu espero que seja com vocês como é comigo, não é uma coisa que acontece todo dia. Pelo menos não os acidentes que precisam de uma resposta mais rápida. Então, se a gente não tiver um treino, um estudo, buscar um pouco mais de conhecimento sobre isso, vai acontecer de a gente dar um branco e não saber o que agir, o que fazer com aquela criança que está precisando de ajuda da gente naquele momento. E se vocês gostaram do vídeo, deixa seu joinha. Até a próxima. Tchau!